passar pela noite escura da alma. Tudo bem, ser de luz? Você não entrou na minha vida por acaso. Não foi por acaso aí que você está assistindo esse vídeo. E se você aí está passando por aquele processo mais sombrio, está passando aí por um fim de término, parece que as coisas estão desconectadas, está desconectada aí com Deus, com as pessoas, parece que você está enxergando as coisas diferente, mas você aí ainda não está conseguindo entender. Talvez você está passando pela noite escura da alma. E o que é a noite escura da alma? É aquela noite sombria, é aquele momento que as coisas elas caem para se transformar. É aquele momento que que a tua alma está passando por um processo de despertar. Mas é aquele momento que o teu ego ainda está muito preso a algumas coisas, é aquele momento daquele vazio, parece que as coisas não estão fazendo mais sentido, parece que pela primeira vez você não se reconhece mais, a tua energia ela tá mudando, então você não tá conseguindo mais se conectar com as mesmas pessoas, a tua alma ela anseia por algo novo, mas você não sabe o que, até porque você ainda não conhece a sua alma, você só conhece aquela construção do ego, aquela pessoa que seguia padrões repetitivos, aquela pessoa que era a mesma de sempre, que tentava se encaixar, que tentava se diminuir para se encaixar. E quando esse processo começa, geralmente ele começa com um fim de término, alguma doença, alguma catarse aí. E ali, pela primeira vez, você está se sentindo com uma energia de impotência. No fundo, você está ganhando menos do que você ganhava, você vê todo mundo prosperando, vivendo, você não consegue mais, você não está feliz com o teu trabalho, com o teu relacionamento, com a vida que tu está levando, e tu começa a tentar aí voltar a fazer algo, mas parece que tu anda e as coisas não andam. E como que se passa por esse processo? Como que a Luíse passou? Meu processo começou há mais de 3 anos, quase 4 anos, eu fiquei 1 ano afundado na noite escura da alma, e em 6 meses depois que eu comecei a noite escura da alma, eu comecei o meu despertar, foi ali muitas questões energéticas, tá? Porque a tua percepção começa a mudar, então você começa a abrir alguns chakras, mas está tudo desequilibrado, conviver com pessoas é muito desafiador, e dentro desse processo, é aquele processo para você criar a tua, aliás, voltar para a tua identidade. O despertar espiritual é quando você reconhece você como um todo, como Deus, né? Como o Criador. E para você se reconhecer como Criador, você precisa limpar aí as tuas crenças, os teus medos, as tuas inseguranças, você precisa curar, você precisa olhar para dentro, você precisa se conhecer. E como que faz isso? Pelo menos, se eu pudesse dar um conselho, de todos os conselhos, é viver a solitude. Principalmente se você está saindo de um relacionamento, onde se você emendar um relacionamento no outro, você vai, sem se curar, né? Você vai aí voltar a repetir, porque tudo é vibração, você vai repetir aí os mesmos ciclos. Você vai voltar aí por dependência emocional. Então, o primeiro passo é entender o que você tem de dependência emocional, qual é a ferida que você tem, é a rejeição, é a humilhação, quem é que ativou, como que liberta isso. Inclusive a Luíse criou uma jornada, que foi a jornada que eu fiz, da jornada da cura da criança. Tudo começa quando nós somos até 10 anos de idade, 7 anos de idade, a nossa mente subconsciente, ela é aberta, ela vai recebendo, recebendo, recebendo. E na noite escura da alma, o que fazer, né? Como que a Luíse passou por essa noite escura da alma? É quando você começa a querer mudança, né? E eu sentia muito no meu coração em saber o meu propósito, em buscar o meu propósito. Então, vocês que não era o meu caso, tá? Que não tinha uma conexão com Deus, desconecta do Deus, eu já não tinha conexão, né, com Deus, e eu comecei a ter fé, uma coisa que eu não tinha, tá? Então, assim, é um momento, como que, se eu pudesse dar um conselho, primeiramente,
tentar viver um pouco mais na solitude. Dentro desse processo da solitude, você vai ter que começar a observar quais são as dependências emocionais, quais são as faltas emocionais que você sente, quais são os gatilhos, quais são os vícios que a tua mente está te trazendo, né? Que tu tá repetindo porque a tua mente ela é viciada naquela emoção. Você aí vai ter que começar a alinhar os seus chakras, entender o que é chakras, começar a limpar esses chakras, começar a limpar o teu corpo energético, silenciar mais a mente. Meditações guiadas ajuda muito. Tem meditações de 5 minutos, só que tem que criar hábito, fazer todos os dias. Você aí tá abrindo a percepção, mas tá tudo desequilibrado, então tu recebe ataque espiritual, tu começa a aflorar mais as tuas mediunidades, tu sente as energias do planeta, das pessoas, tu acorda, vê muitas horas iguais, acorda na madrugada, sente muita dor de cabeça, sente muitos desequilíbrios, né? Muito na noite escura da alma, você não consegue dormir direito, né? Você não consegue, muitas vezes você não entende, tu fica muito tempo sem entender o que é esse fundo do poço, né? E geralmente, antes desse desequilíbrio, é aquele momento que, antes de você entrar na noite escura da alma, pelo menos foi comigo, é aquele momento que nada mais está suprindo. Então você tenta conhecer pessoas a torto direito, você tenta ter um relacionamento, usa algum tipo de alguma coisa que te tire fora do eixo. Uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás, as pessoas que mais usam, né, alguma coisa para sair, né, dessa dimensão e ir para outra dimensão, pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva. E antes da noite escura da alma, é aquele momento que tu já tá nesse processo, a tua alma ela já tá preparada para isso, porque você se tá despertando nesse tempo e espaço, nesta era, é porque você assinou um grande e lindo contrato há uns anos atrás. E esse contrato é que você aí iria fazer suas curas, iria voltar para casa, que é o teu lado espiritual, né? Muitas pessoas que estão despertando nesse processo são pessoas estelares, são pessoas que não são de origem. Eu acredito que ninguém é, tá? Ou poucas pessoas que não são, mas tem muito, segundo as teorias e pessoas que vivem isso e entendem, né, sobre isso, fala que tem muitos híbridos, muitos que foram criados aqui, até são de origens estelares, mas foram biogeneticamente, né, criados aqui. Mas é isso, Ser de Luz, eu senti no meu coração, porque o que pode te ajudar? Primeiramente, silenciar a mente, tente aí a noite escura da alma. Ela é um processo sombrio, mas quanto mais você expande, quanto mais você entende sobre despertar, quanto mais você entende sobre que você é Deus, que a tua fé pode te ajudar, e eu não digo fé com religião, você está passando pelo processo, uma coisa que eu demorei muito para entender, o despertar é voltar para casa. Como que você vai, como que volta para casa com doutrinas, como que volta para casa ainda, como é que tu vai sair da Matrix se tu tá numa religião onde tá na Matrix? Todas as religiões ainda estão na Matrix, né? E o que é a Matrix? Você não assistiu o filme Matrix? Assista. A Matrix é aquele momento que a tua... é aquele momento que... É aquele momento, aliás, que é a Matrix, viu? Olha o TDAH. Mas quando você percebe sobre a Matrix, é aquele momento que você começa a entender muita coisa. Mas o que é a Matrix? É um outro assunto, tá? Mas a Matrix nada mais é que é onde nós moramos hoje, né? A Matrix é uma programação. É como se a gente entrasse num simulador e dentro desse simulador tá uma programação. Então, quando você tá assistindo lá o teu jornal, você tá assistindo, é como se a gente vivesse para baixar nossa vibração. Você já percebeu que você vive hoje para baixar a sua vibração? Não, isso eu não percebi. Então, amores, percebam, se vocês forem olhar a política, se vocês forem olhar o que vocês assistem, é tudo para botar a gente num loop.
questões emocionais, tu vai ver um filme para questões emocionais, tu vai ver, é só para baixar a tua vibração, para você sentir medo, para você sentir raiva. Essas emoções foi criada pela Matrix, foi criada pelo ego, e é assim que eles se alimentam, né? É assim que eles continuam lá no poder e continuam nos aprisionando, né? Essas energias de medo, de escassez, de frustração, são energias muito baixas, e quando você aí desencarna lá para sair, né, desse planeta Terra, você volta pro simulador por energia. Por que você volta pro simulador? Porque você ainda tá com apegos, porque você ainda tá com medos, a tua vibração ela não tem energia para abrir outros portais. Ela só tem energia para abrir quarta dimensão e abrir ali a energia do simulador. Então tu volta para lá, daí tu vai para as colônias, tá todo mundo na mesma onda, né? Que tá todo mundo que acredita na mesma coisa, todo mundo ainda com por mais que parecem seres muito divinos e tem muita gente, né, nas colônias muito evoluídos, eles ainda estão aprisionados também. E acaba que te convencem a voltar, e lá tu volta de novo, e parece um déjà vu eterno, né? Então, a noite escura da alma nada mais é que aquele processo onde a tua alma, ela começa a acordar, mas você tá ainda preso a dogmas, a medos, a crenças, e você aí tá passando pelos seus processos. É um momento de cura, é um momento de introspecção, é um momento de silenciar a mente, é um momento de se autoconhecer. E você não vai se autoconhecer esperando que o outro te traga conhecimento. Tu vai se autoconhecer, se autoconhecendo. Ai, mas como eu me autoconheço? Como que se autoconhece? Dentro da minha opinião, é claro, tá? Você olhando para dentro. Então, meditações guiadas é extremamente importante, de 5 minutos, fazer coisas que pode elevar a tua vibração, banhos de ervas, orar por teu guia, por teu anjo de guarda, por tua centelha, aquilo que tu acredita, começar a pedir orientação, proteja a energia, amores. Então, se você estava numa vibração onde você fazia um monte de coisa que te botava em baixa frequência, como bebidas, qualquer tipo de coisas, lugares. Então, quando você começa na noite escura da alma, tu sente muitas energias. Então, se tu for num lugar que tem muitas energias densas, tu vai sentir. E outra coisa, você tá num processo de cura, onde tá tudo ficando claro para ser limpado. Então, você vai aí sim se magoar, você vai, parece que é uns testes, umas coisas loucas. Nunca foi com tanta força, tu vai ser rejeitada pelo ex, a tua mãe vai te falar coisas que vai te machucar, tu vai aí te sentir fracassada, com medo. Parece que no fundo tu sabe que tu tem muito mais potencial, mas tu ainda não sabe como. Então, você tá muito perdido, e você começa a descobrir dentro da noite escura da alma, e principalmente quando você começa a despertar mais que você é o criador, que você tá vivendo no sistema Matrix, mas que você pode criar a sua realidade. A hora que você quiser sair daqui, você sai, só que só vai conseguir sair daqui quando fazer totalmente as tuas curas. E foi a última coisa que eu fiz, porque eu não tinha orientação sobre isso. Eu até escutava, mas eu não sabia como fazer essas curas, de que forma fazer essas curas. Amores, tá tudo na tua mente subconsciente, não adianta tu botar só na mente consciente, porque a mente subconsciente, ela é automática. Aqueles 900, não sei quanto, dentro da neurociência eu já escutei várias vezes, mas eu acabo que eu sempre esqueço, tá? Aqueles milhares de pensamentos que você tem por segundo aí, é tudo reprogramação. Se tu não viver no agora, viver no consciente, tá só indo para reprogramação. Então, tu tem medo, tu tem crenças nessa reprogramação, e aquilo ali traz emoção, e aquilo ali te prende a essas emoções, e tu fica ali presa às emoções. E o que tu precisa é liberar o teu subconsciente. E como libera? Precisa entrar nele. Como que entra? Dentro do meu conhecimento, dentro do que eu sei, hipnose, tá? Inclusive, eu tô estudando hipnose porque eu fui curada com a hipnose. Claro que a técnica que eu fui curada não é uma técnica total da hipnoterapia, mas para o terapeuta acessar, ele me botou em estado mais hipnótico.
tá? Então a hipnoterapia é tudo que traz hipnose, né? Agora a técnica que o terapeuta vai usar, cada um usa a técnica que acha conveniente, ou que aprendeu, ou que criou, ou que enfim, né? E eu tô aprendendo sobre isso e então, na minha opinião, é claro. Ah, Luiz, mas eu prefiro, eu sou mais convencional, prefiro para uma terapia convencional, vai para a sua terapia convencional, bom seria comportamental também, tá? Em breve eu acredito que eu vou estudar também sobre psicologia comportamental, porque eu acho muito incrível, eu acredito que tudo começa pela mente, mas você pode alinhar os seus comportamentos. E quando você começa a despertar e você passa pela noite escura da alma, é muitos colaterais, amores. É dor de cabeça, horas iguais, isso é de menos, né? Desequilíbrios. Eu tive paralisia do sono, sonambulismo, eu tive essas duas coisas. Eu sempre fui sonâmbula, mas eu nunca tinha dormido na cama e acordado no sofá. No inverno, sem roupa. Isso nunca tinha acontecido, né? Se eu não soubesse que eu era sonâmbula, eu acharia qualquer coisa, que entraram na minha casa, me arrastaram e botaram um boa noite Cinderela e eu acordei. Eu só não me apavorei porque eu sempre tive crises de sonambulismo desde criança, né? E eu nunca tinha acordado, né? Até nesse processo da escura da alma. Tive 2 vezes paralisia do sono, que eu também nunca tive até então. Não consegui acordar, tá? Eu também tive um episódio que quando eu descobri as meditações de alinhamento de chakra, a primeira que eu fiz foi no chakra frontal. Foi ótimo, porque aumentou minha percepção, foi ali que eu comecei a receber muita coisa da minha alma, eu comecei a escutar uma vozinha interior, parece que a minha vozinha interior não parava de falar comigo, era incrível. Só que daí eu tive a brilhante ideia, meia-noite, começar a alinhar os chakras. Veio, nossa, se eu alinhar isso aqui, se eu alinhar, vai ficar tudo alinhado, vai ficar perfeito, né? No pico do desequilíbrio. O que acontece? Eu fui alinhar, comecei pelo chakra raiz. Naquela semana eu tava fazendo faxina, porque eu comecei a perceber, né, o chakra aqui, então eu comecei a limpar minha casa, comecei a querer ser uma outra pessoa, e eu entendi que para ser uma outra pessoa eu precisava me comportar diferente. Não adianta, você não tem como você ser uma nova pessoa com comportamentos iguais. E ali eu comecei a fazer, eu tava usando muito cloro, então eu tava com a pele ressecada, eu ainda tava recebendo ataque espiritual, e daí eu fui equilibrar meu chakra raiz. Chakra raiz é da terra, né? Então, o que acontece? Acabou que na hora que eu finalizei esse chakra raiz, eu comecei a penicar todo o meu corpo, porque eu tava com a pele toda ressecada, tá? Aumentou a minha percepção, então eu comecei a escutar barulho de ralo, de vizinho, eu comecei a escutar tudo na hora, tá? Tô dizendo que eu terminei a meditação, eu comecei a do nada, parece que começou a sair um monte de barata, um monte de inseto, a minha casa ficou tomada de inseto, não sei de onde começou a vir aqueles insetos, e eu fiquei 3 dias sem conseguir dormir, porque eu tava recebendo ataque espiritual. O chakra raiz aumentou a minha percepção, minha conexão com a terra, né? Então, aqueles insetos eram a energia que eu tava vibrando, e aquilo foi extremamente importante para mim, né? E eu tava fazendo aqueles alimentos, só que eu não entendia. Outra coisa, o chakra raiz, ele dá segurança. E eu tava me sentindo insegura, eu tava me sentindo com medo, com pânico. A noite escura da alma, ela traz isso. Então, a hora que eu tentei alinhar esse chakra, eu mexi com ele. Então, eu abri ele, ele tava desequilibrado. Então, na verdade, eu não equilibrei ele. Na verdade, eu só fui mexer com ele, né?
E eu demorei muito tempo para entender, foi muito ruim, porque eu fiquei com medo de fazer alinhamento de chakras, eu fiquei muitos meses depois que eu comecei a alinhar os meus chakras, depois eu comecei na meditação guiada aqui no YouTube, tá? E foi aí que tudo começou, e daí sim eu comecei a me alinhar. Depois que eu comecei a alinhar os chakras, eu comecei a me sentir melhor, as minhas energias começaram a fluir diferente, meus pensamentos começaram, eu ainda tinha muita dor de cabeça porque eu não parava de pensar. Eu pensava 25 horas por dia, dormia pensando, acordava pensando, pensava em quê? Pensava que eu ia resolver as coisas na matéria, e quando tu começa a entender que você é divina, você entende que nada é matéria, tudo é vibração, tudo é frequência. E é isso. Então, se eu pudesse te dar um conselho, tá passando pelo escuro da alma, equilibra teus pensamentos, toma muito cuidado com silencia a tua mente, vá fazer suas curas emocionais. Vai entender o que é as 5 feridas primordiais, aonde que foi ativado. Se você não tem dinheiro agora para você fazer uma cura, eu criei uma jornada, apenas R$ 59,90, dá para fazer 4 vezes no cartão, tá? A Luz, mesmo assim eu não tenho essa jornada, tu vai ter as 5 feridas primordiais mastigadas para você entender, e tem 8 técnicas para você fazer, como 3 técnicas da hipnose, tá? Para você começar a acessar a tua criança e reprogramar, ressignificar, tá? E hoje eu tô cada vez mais entendendo as minhas missões, principalmente as minhas, né? Porque a primeira missão de um desperto é consigo mesmo, é com as suas curas, é com os seus aprendizados, é você entender quem você é. E, Luísa, como que se entende quem você é? Luísa, de que jeito que eu vou entender quem eu sou? Olhando para dentro, se reconhecendo, olhando para dentro. Só que você vai começar a olhar para dentro a hora que você começar a entender de fato o que você está sentindo, parar de botar culpados, parar de tentar, porque a noite escura da alma é aquele processo que você não vai mais poder fugir. E tem muita gente que foge, só que daí tu foge em festas, em amigos, em relacionamentos, aí começa a emendar um relacionamento, amores. Se eu pudesse dar um conselho hoje, tá? Se eu pudesse dar um conselho há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu ia dizer, fique pelo menos 6 meses a 1 ano sem conversar com ninguém, sem dar um beijo na boca. Por que que eu te falaria isso? Porque o momento que você está num relacionamento, que você fica com alguém, principalmente, né, fogo no parquinho aí, você fica vibrando os últimos 6 meses daquela pessoa. Então, tu precisa fazer essas limpezas nos teus chakras, tu precisa liberar suas emoções, e você precisa começar a lidar com as emoções que essas faltas de ter alguém vai te trazer, né? E entenda que tudo que tu tá passando é processo, e tudo que tu tá passando é como se fosse ativações. Então, dentro da noite escura da alma, tu vai ver, tu vai ser rejeitada pelos relacionamentos, pelas pessoas que te ativaram, ser teu pai, ser tua mãe. Tu vai começar a entender que a tua vida, tu não quer mais essa vida. Muita gente acaba identificando isso como uma depressão e sente vontade de ir pra muita gente. Muita gente, porque no fundo tu não te reconhece, tu tá recebendo ataque espiritual. Tu não acreditando ou não, tu tá recebendo. E tu tá te permitindo a hora que tu vai tomar uma cervejinha, tu tá te permitindo a hora que tu tá no meio de um monte de gente usando um monte de coisa. As coisas, elas não são tão inocentes. Então, assim, como é que é? Pro pessoal da academia aí, uma bomba não é só uma bomba, né? Não é só também não é só, né? É tudo. Entra em egrégoras, tudo entra em vibrações, em várias pessoas que usam esse tipo de coisa, e como que as atitudes que essa pessoa usa. Então não é só, né, isso, é vibração. Tu tá entrando naquela egrégora, e aquela egrégora tem espíritos que sugam e prendem, chipam aeras, falanges que chipam. Então, no momento que tu entra ali, tu não tá sendo só sugada por meia dúzia de garatos pingados. No meu caso, tá, amores, eu tenho mediunidade de cura. E eu tava me permitindo. Imagina, devia ter chuva de obsessor. Não devia ter só um, devia ter obsessor assim por dentro dos olhos, se eu pudesse enxergar. E tu acha que eles queriam?
Tu acha que eles queriam que eu despertasse, que eu tivesse no processo que eu tô fazendo hoje? Com certeza não. E eles me atacaram. E era tipo bicho, tá? Era babado. Se eu contar pra vocês a quantidade de vezes que eu fui atacada, eu fui expulsa por um obsessor da casa da minha mãe. Só que o que acontece? Eu senti na hora. Eu senti na hora e eu comecei a ficar muito mal. Mas muito, muito mal. E eu já tava entendendo que era despertar, eu falei, eu preciso sair daqui agora, eu preciso sair. Meu pai falou, mas o que houve? Eu não sei, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. Cheguei em casa, eu já conhecendo, porque eu já estava entendendo, já fazia uns 6 meses que eu estava nessa noite escura da alma. Fui tomar banho de erva, acendi uma vela, a vela ficava desse tamanho assim, ó. Comecei a fazer alinhamento de chakra, já estava fazendo alinhamento de chakra. Quando eu cheguei no plexo solar, que eu comecei a pulsar a luz no plexo solar, que é 3 dedos, 2 dedos acima do umbigo, meu Deus, isso foi aliviando, foi aliviando, foi aliviando, foi aliviando e parece que tirou com a mão, né? E fui dormir. No outro dia, eu já estava lendo oráculo, já fazia uns 8, 9 meses que eu estava fazendo. Chega minha mãe, chorando, com uns papos muito doidos. Veio ela dizendo que a minha mãe enxerga, tá? Ela viu o meu mentor disse, porque eu tava no processo da noite escura da alma para o despertar. E aquele processo que eu já estava entendendo que eu precisava ficar só, que eu precisava, que eu não podia contar o que eu estava passando para as pessoas, porque as pessoas não iam entender, ia me botar para baixo e eu ainda estava reconstruindo. Aquele momento que tu tá reconstruindo uma nova personalidade, você tá voltando para casa, você tá entendendo e eu, enfim. Então é aquele momento que eu me fechei, eu via raramente, até hoje eu vejo raramente assim minha família, uma vez na semana, 2 vezes no mês e tal. Porque é assim que eu me sinto bem, enfim, né? Hoje eu sempre priorizo o meu bem-estar. E ali ela chegou chorando, dizendo que tinha visto meu mentor, que eu tava sendo atacada, coisas de vidas passadas, que eles estavam me trancando de casa, que eu ia ferrar com a minha vida, que eu tava fazendo a marca da minha vida, que eu era um monte de coisa, para lá, fazer não sei o quê. Quando eu escutei tudo isso, me deu vontade de rir. E eu falei, olha, o que eu vou dizer? Eu só posso dizer para a senhora confiar em mim e eu sei o que eu tô fazendo. E, enfim, né? Mas eu acredito que foi ao contrário disso. Mas um dia a gente conversa, ela saiu brava, brigando, discutindo. Uma semana depois, eu tava na casa da minha irmã e daí eu fui conversar com ela. O que acontece? Daí, eu não sei o que ela tava lá e eu entrei nesse assunto. Nisso eu tava falando com a minha irmã, eu tava fazendo aqui, ó, eu tava fazendo uma limpeza com a minha irmã, com a bastão de selenita, e a minha irmã tava se sentindo muito bem, tá? E nisso ela viu ali, sabe, que eu trazia leveza para as pessoas quando eu estava perto, muito pelo contrário, né, porque se eu tivesse sido atacada, eu ia estar um poço de energia densa. E ali eu falei, mãe, olha, sobre aquele assunto que a senhora falou, vamos ser bem sincera, tá? A senhora acha que o meu mentor, o seu mentor, ou qualquer mentor de qualquer lugar, vibra em qual vibração? Uma energia elevada, uma energia, né, de muitos hertz. A senhora acha mesmo que a senhora iria conversar diretamente? Eu nem tô falando porque a senhora é isso, porque a senhora é aquilo, eu tô falando sobre vibração. A senhora acha mesmo que a senhora estava numa vibração de um mentor? E ela falou, sabe que eu escutei isso da Márcia Sensitiva esses dias, eu vi ela falando sobre isso. Mãe, uma das coisas que eu aprendi, que os mentores, eles vibram numa energia muito sutil. Quando começa a despertar, tu não vai falar com os teus mentores. Eles vão te trazer horas iguais, eles vão te trazer um vídeo, eles vão te trazer várias coisas, mas tu não vai falar com eles diretamente. Eles podem até incorporar em alguém, trazer uma mensagem de alguém, mas diretamente é muito raro, porque você está vibrando muito baixo. E eles precisam ter, daí quem é que vai trazer essas mensagens? Os obsessores passando por mentor. E eles podem plasmar a cara de Jesus Cristo, roupa branca, barba branca, cara de Deus, eles plasmam. Tu acha mesmo? Eu tava despertando, ser de luz. Eu tava despertando. Tu acha mesmo que era falange pequena que queria me derrubar? Mas é óbvio que não. E naquele dia que eu fui jantar na casa da minha mãe, a energia tava muito densa lá, tá? Eu já cheguei sentindo. Minha mãe tava numa energia de briga, de discórdia muito forte. Com todo mundo tava discordando. Daí, acho que eu não tava porque eu tava bem quieta. Mas, e ali eu senti
fortíssimo. Acho que foi de todas as vezes, eu acho que foi foi a segunda vez. Teve uma outra vez que eu também senti muito forte, mas ele tava com muitas pessoas, né? Mas depois dali eu comecei a entender mais, eu comecei a cuidar dos meus processos e é sobre isso, tá? Então eu senti no meu coração, você tá passando pela noite escura da alma, tá na hora de você começar a se curar, começar a alinhar seus chakras, começar a limpar a tua mente, começar aí a proteger a tua energia, a entender, aprender sim a dizer não e a aprender sim o teu amor incondicional. Deus, Jesus Cristo, enfim, o que você acredita hoje, ele é amor incondicional, ele é amor supremo, né? E é sobre isso, tá bom? Sentindo no meu coração em compartilhar. Você não chegou nesse vídeo por acaso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muita luz pra você, não.